Até esse ponto aqui da videoaula, nós já vimos muitas coisas com relação à interferência. Vimos a ideia do experimento de Young, da dupla fenda, dos dois orifícios. Vimos que para que se consiga observar de fato a interferência, a gente precisa satisfazer alguns critérios, considerando sobretudo a questão da coerência da luz. Vimos que numa situação prática, que a gente use a luz do Sol para fazer a interferência e observá-la, é necessária a utilização de orifícios muito pequenos, menores do que 0,05 milímetros. Isso é praticamente inviável. Todavia, foi nesse cenário que o Young conseguiu fazer a sua experiência. E ele rigorosamente usou de uma maneira bem engenhosa de como conseguir contornar a questão da coerência da luz. E a gente vai ver isso a partir de agora. Então, basicamente, a ideia que o Young teve foi fazer o experimento em duas etapas. Ele primeiro, com um único orifício, um anteparo com um único orifício, ele filtrava a luz do Sol. Ou seja, filtrava e deixava passar somente uma parte. E com esse único orifício, ele basicamente estava produzindo uma luz a partir de uma fonte pontual. Tudo bem, ele perdia muita energia, né? A luz do Sol estava praticamente toda bloqueada nesse primeiro anteparo. Mas em compensação, o que passava podia ser tratado como sendo uma luz transversalmente coerente. De forma que se ele colocasse um segundo anteparo com dois orifícios, esse segundo anteparo, ou seja, esses dois novos orifícios, vão funcionar como fontes coerentes. E foi assim que ele fez o experimento e foi assim que ele conseguiu o resultado, né, tão famoso e que abriu as portas aí para a gente desenvolver a ótica como sendo uma ótica ondulatória. Então eu vou analisar o experimento dele aqui também, de forma que vocês vão encontrar aí na maior parte dos livros textos. Então, basicamente, o experimento dele, né, é descobrir qual é a intensidade de um dado ponto de observação de um plano, no ponto P. Eu vou chamar aqui de R1 e R2 as distâncias entre os orifícios 1 e 2. E o ponto, ou seja, o campo elétrico no ponto P, ele de novo, é 1, mas é 2. Ambos, né, ponderados por R1 e R2, ou seja, são funções de R1 e R2, conforme está aí. Então esse cálculo nós já fizemos alguma coisa similar aqui nessa videoaula. Eu vou usar agora a notação real, né, do campo elétrico como sendo um cosseno de KR1 menos ômega-t. Observem, as frentes de onda chegam nos dois orifícios, né, do experimento da fenda dupla de Young, em fase, de forma que eu não preciso considerar mais nenhuma fase adicional, aquele ε1 e ε2 que eu tinha considerado antes. Eles já estão em fase. As frentes de onda, as duas orifícios funcionam como ondas, como fontes em fase. Então por isso eu já não vou nem considerar aqui ε1 e ε2. Vai ser basicamente Kr menos ômega-t. E aí se a gente também, né, de novo, seguindo lá as condições feitas pelo Young, o ponto de observação está muito distante com relação à distância entre as fendas, ou em distância entre os orifícios. De forma que aquela distância D é muito menor do que R. Sendo assim, eu vou poder escrever o vetor R, que é o vetor central, entre os pontos, entre os orifícios 1 e 2, como sendo R1 mais D2 sobre seno θ, ou R2 menos D2 sobre seno θ. Basta você olhar a geometria na figura aí, né? Então, basicamente, nós temos que a diferença de caminho é D sobre 2 seno θ, contada a partir do ponto central lá, onde começa o R. Então, eu consigo escrever as expressões A e B. Fazendo um pouco de álgebra, basicamente, somando A mais B e depois subtraindo A mais B, a gente obtém que R maiúsculo é igual a meio de R1 mais R2 e R2 menos R1 é igual a D seno θ. Esses parâmetros são importantes. Eu vou usar eles agora na sequência. Tá? Então, basicamente, a gente já viu aqui que se, por exemplo, o anteparo estiver muito distante das fendas, né, R1 é aproximadamente R2, que é aproximadamente R. Então, o campo resultante, lá no ponto P, ele vai ser
a amplitude dividido por R vezes a soma desses cossenos, que dizem respeito a cada uma das ondas. Então, seguindo aqui essas contas, usando, né, que B menos A jogando em A e B menos B jogando em B, conforme está aí ilustrado no slide, a gente obtém expressões para R1 e R2 separadamente. Então, a proposta aqui agora é substituir, né, dentro das expressões lá do cosseno R1 e R2, esses novos valores em função só do Rzão e da diferença R2 menos R1, que é a diferença de caminho. Então, se você fizer isso, a expressão fica um pouco maior, de fato, né? Mas enfim, é só uma questão mesmo de álgebra matemática. E aí você vai poder reescrever dessa forma aqui, ela ficou uma expressão grande, mas enfim, o campo elétrico no ponto P, ele é A sobre R, que multiplica, né, a soma desses cossenos que aí estão. Então, seguindo na álgebra, fazendo a distributiva dentro do cosseno, definindo α1 e α2, conforme está aí, usando uma relação trigonométrica de soma de dois cossenos, você consegue chegar na expressão final do campo elétrico no ponto P. Observem, nessa expressão, ela contempla o fato de que se o ponto P se afastar do ponto central, a amplitude diminui. Consequentemente, a intensidade também vai diminuir. Então, colocando no slide o resultado final, o campo elétrico no ponto P, e também considerando que nessa situação, normalmente, o ângulo θ é um ângulo pequeno, menor do que 1 radiano. Então, tipicamente no experimento de fenda dupla é isso que acontece. E quando isso acontece, a gente pode tratar o seno de θ como tangente de θ, de forma que o R2 menos R1 que aparece dentro lá do cosseno, na expressão do campo elétrico no ponto P, ele pode ser substituído por dy sobre z. Consequentemente, a expressão final dada em função da altura y. Então eu consigo descobrir agora a amplitude do campo elétrico em qualquer ponto P no anteparo. Bom, esse é um resultado que você já deve ter visto, certamente já viu, provavelmente na física de ondas, que se calcula o perfil de intensidade do experimento da fenda dupla de Young. Então essa expressão, né, ela é o que vocês vão encontrar na literatura. Então, só para a gente fechar aqui nossa discussão, situações em que a interferência é construtiva, os máximos, R2 menos R1 tem que ser igual a m lambda, m é número inteiro. Então, quando isso acontece, m lambda é igual a dy sobre z. Ou interferência destrutiva, R2 menos R1 igual a m mais meio vezes lambda. Então, quando isso acontece, né, a gente vai ter os locais onde a interferência vai ser destrutiva. Então a gente pode reorganizar essas duas expressões de forma a colocar um índice m que vai dizer exatamente qual é a posição do máximo ou do mínimo que você estiver olhando. Quando eu falo máximo, interferência construtiva. Quando eu falo mínimo, interferência destrutiva. Então está aqui a figura, né? Então, de forma resumida, se eu olho para a equação de interferência construtiva, né? Então já coloquei aí na figura o perfil de intensidade e a gente vê lá para m igual a z, por exemplo, a primeira expressão, ym igual a z sobre d, m lambda. Então se m for igual a zero, ym igual a zero, ou seja, é o ponto central ali, né, que dá a interferência construtiva. Se eu pego a expressão da interferência destrutiva, ela basicamente vai dizer que para m igual a zero, que são os primeiros mínimos de interferência, eles estão na distância z sobre d vezes lambda sobre 2. Ou seja, eles não estão na posição zero, estão do lado, né, para cima e para baixo, conforme está aí no slide. Nosso último tópico de estudo aqui nessa videoaula vai ser o interferômetro de Michelson.
Trata-se de um interferômetro de divisão de amplitude. Ele divide a frente de onda da luz incidente, proveniente da lâmpada, em duas ondas que vão interferir em algum local. Na verdade, esse algum local é a câmera. Então, de forma apropriada, eu vou fazer a luz interferir dentro da câmera que eu já consigo filmar e registrar o que está acontecendo. Então, basicamente, no aparato experimental do interferômetro de Michelson, você tem uns espelhos separados conforme está ilustrado na figura, as distâncias L1 e L2 conforme indicado. Então, um raio de luz, ele inicialmente incide no semi-espelho que o divide. O semi-espelho deixa transmitir parcialmente a luz e refletir parcialmente a luz, de forma a produzir dois feixes a partir de um. Obviamente, a energia vai ser reduzida, né, em cada um deles. A energia tem que conservar. Na sequência, esses espelhos refletem a luz que estava incidente. Essa luz vai voltar para o semi-espelho e vai naturalmente ser refletida e transmitida para dentro da câmera, onde vai ser registrada. Essa análise em perspectiva talvez fique mais complicada de se fazer em virtude da complexidade dos desenhos. Então, eu vou fazer aqui uma análise bidimensional. Então, basicamente, a fonte de luz, eu representei só como um ponto de emissão de luz, e os espelhos E1 e E2. A distância entre E2 e E1 é a distância D, que é L2 menos L1. Basicamente, o funcionamento desse interferômetro, nessa representação bidimensional, ela está aqui mostrada. Então, a luz sai da fonte, bate no espelho E1. Na sequência, bate no espelho E1, reflete e vai para a câmera. Então, está ilustrado aí esses dois caminhos. Eu posso fazer a mesma análise para o espelho E2. Então, a luz sai da fonte e vai lá para o espelho E2. Na sequência, o espelho E2 joga a luz para a câmera. Então, os dois feixes saem paralelos ali, como vocês estão vendo aí no meu desenho, e eles vão entrar dentro da câmera e vão se juntar. Né? Eles estão paralelos, eles vão entrar paralelos na câmera e vão se juntar naquele ponto da CCD. Vamos fazer uma análise mais quantitativa. Eu vou considerar que o raio de luz ele sai fazendo um ângulo θ com a direção tracejada. E que, basicamente, a distância entre os espelhos L2 menos L1 vale D. Está aí, ilustrado na figura. Então, eu quero saber para a condição de interferência. A condição de interferência é basicamente saber o quê? A diferença de caminho entre os dois feixes. Eles originalmente saem da mesma fonte. Como a fonte está muito distante, eu estou assumindo essa fonte como sendo uma fonte pontual. Ela é pequena e está muito distante. Então, a questão da interferência ela vai se dar devido à diferença de caminho entre os dois braços do interferômetro. E essa diferença de caminho, vista aí nesse meu desenho em duas dimensões, ela é basicamente relacionada com esse L' que está aí. Então, vejam só, um feixe de luz, né, proveniente da fonte que refletiu no espelho E1, logo vai ser refletido, né, conforme está aí na figura, voltando para a direção esquerda. E o feixe de luz que foi lá para o E2, ele vai percorrer um caminho, né, na transversal aí D, e depois vai ser mais um caminho até o L'. Então, observem, quando chega exatamente naquela posição indicada, esses dois feixes são paralelos. Então, daí para frente, até a câmera, né, na direção esquerda, eles vão ganhar a mesma fase. Então, não vai ser mais relevante eu considerar ou eu calcular a fase que cada um dos feixes vai ganhar a partir desse ponto, desses dois pontos. Então, eu preciso saber, basicamente, a diferença de caminho entre os pontos E1, E2 e até o ponto L' que está ali ilustrado. Então, essa é a diferença de caminho que vai ser marcante para saber se a interferência lá na câmera vai ser construtiva ou destrutiva. Vamos calcular, né, essa diferença de caminho. Está ilustrada. Eu chamei dessa letra maiúscula aí, lambda maiúscula, né? Então a diferença de caminho é 2D sobre cosseno θ menos L'. Substituindo isso, você vai verificar que
vai dar basicamente 2D cosseno θ. Ou seja, então a gente chegou na expressão fechada para a diferença de caminho entre dois raios, né? Esses dois raios que vão interferir lá dentro da câmera. E se essa diferença de caminho, de novo, só para frisar aqui, for um múltiplo do comprimento de onda, a interferência vai ser construtiva. Caso contrário, se ela for meio do comprimento de onda, vai ser destrutiva. Observe que lambda é igual a 2D cosseno θ, de forma que se D for igual a constante, ao variar o ângulo θ de observação, a gente vai passar por regiões em que lambda vai representar a interferência construtiva e destrutiva, na medida que θ for variando. Então, no caso específico, se D for igual a m mais lambda sobre 4, um valor específico para D, mas esse valor específico está dado por essa expressão aí. A gente tira que a diferença de caminho, ela é 2 m mais lambda sobre 4 cosseno θ. Ou seja, 2m mais lambda sobre 2 cosseno θ. Então, no caso específico, se eu olhar, se D for igual a m mais lambda sobre 4 e o ângulo for θ igual a 0, a gente vai verificar uma situação de interferência destrutiva. Ou seja, o perfil de intensidade visto lá na câmera, lá no centro dela, vai ser uma mancha escura, ou seja, sem luz lá no centro. Então, se a distância D for exatamente m mais lambda sobre 4. Observem também que a fonte é uma fonte pontual, de forma que eu só peguei ali uma direção θ, mas existe uma simetria com relação a esse eixo aí, esse eixo tracejado. Então, por isso que a gente verifica que o perfil de intensidade são anéis concêntricos, né? E no caso específico, para D igual a 0, para D igual a m mais lambda sobre 4 e θ igual a 0, a gente obtém a interferência destrutiva. Uma das aplicações do interferômetro de Michelson é a sua utilização como instrumento de medida de deslocamento. Trata-se de um instrumento de medida de grande precisão. Eu consigo determinar com grande precisão qual foi o deslocamento efetuado por alguma coisa que, por exemplo, esteja colada em um dos espelhos. Então, se essa coisa fizer o espelho se deslocar, basta olhar a mudança que ocorreu no perfil de interferência lá observado na câmera, que a gente vai conseguir prever qual foi o deslocamento efetuado pelo espelho, consequentemente pela peça que você quer medir, ou pela quantidade que você quer medir. Para a gente entender de forma quantitativa como isso funciona, vamos considerar o seguinte caso. O interferômetro de Michelson alinhado de forma que no centro do perfil, da imagem de interferência dos anéis, seja uma franja brilhante. Essa condição vai ser a minha referência, 2D igual a m0 lambda 0. Se você desloca um dos braços desse interferômetro de ΔD1, então a nova condição vai ser 2D mais ΔD1 igual a um m0 mais um lambda 0. Ou seja, eu desloco de forma que, se eu inicialmente tinha uma franja brilhante, vai passar uma franja escura e vai ter uma outra franja brilhante. Então esse D1, esse ΔD1 vai ser o deslocamento referente a passagem de uma franja brilhante. Se eu fizer mais um deslocamento, por exemplo, o espelho ele se afasta mais um pouco, de ΔD2, ele vai ser 2D, ΔD2, isso vai ser igual a mais uma franja, ou seja, eu posso ir contabilizando as franjas, na medida que o deslocamento for ocorrendo. Numa situação geral, a gente vai ter o quê? 2D ΔDN igual a um m0, que já estava lá no começo, mais o n, o número de franjas que ele se deslocou, vezes o lambda 0. Eu vou chamar a expressão de referência de expressão 1 e a expressão do nésimo máximo de 2. Então, se você subtrair 2 de 1, você vai verificar que 2 ΔDN é igual a n ΔZ, ou n lambda 0. Isso conclui, ou nos permite concluir, que ΔDN é igual a
n lambda 0 sobre 2. Ou seja, assim, se a gente contabiliza o número de franjas que vão passando lá no centro do perfil, a gente consegue determinar com a precisão de comprimento de onda da luz. Então, se você sabe o comprimento de onda da luz, você vai saber com essa precisão qual foi o deslocamento efetuado pelos espelhos. Na prática isso é fácil, né? Porque basta que você coloque uma câmera filmando e você pode fazer um programa de computador contabilizar o número de vezes que aquela franja mudou, de máximo para mínimo, máximo para mínimo, e isso vai te dar um deslocamento com a precisão do comprimento de onda da luz utilizado. E assim terminamos a nossa videoaula. A explicação ficou clara para você? No nosso ABA você vai encontrar as atividades pertinentes a esse conteúdo. Nos vemos na próxima aula síncrona. Até breve!